Vamos conversar com a professora Jean-Marie Gagneban, que é professora titular do Departamento de Filosofia da PUC de São Paulo e professora livre docente do Departamento de Filosofia da Unicamp, pesquisadora na área de estética. Jean-Marie, a estética no conjunto das disciplinas filosóficas ela é bastante recente, né? Ela é individualizada como uma disciplina, como uma área específica de pesquisa a partir do século XVIII. A referência a Baumgarten é uma referência fundadora nesse sentido, o que se chama de estética, na verdade, é uma pluralidade de coisas, né, que dificulta a delimitação do conceito. Como que esse processo se dá, o processo de estruturação da estética se dá e o que ela compreende? Quando a gente fala aqui no Brasil de estética, fora dos salões de beleza, nós falamos de várias coisas ao mesmo tempo, que mostram o quanto o conceito é ambíguo, no bom sentido da palavra, ambíguo, no sentido que ele tem várias aceitações que marcam também a história daquilo que se chama estética. A gente traduz um conceito que veio, como você diz, do alemão e que não existia antes como disciplina separada. Então, insisto sempre quando dou cursos mais ligados à estética, que uma disciplina que nós podemos ver como teoria das artes, como teoria das belas artes, teoria também do belo, do gosto, questão sobre qual é, digamos assim, o valor de verdade daquilo que nós sentimos, e que tudo isso é uma questão recente que remete à velha palavra grega, aesthesis, que quer dizer percepção, não quer dizer nem belo nem artes, tá? Então, uma doutrina da percepção que vai, digamos assim, enveredando por várias outras doutrinas, como a questão do gosto, a questão do belo, a questão do sublime, mas também a questão do feio e a questão das práticas artísticas. Insisto também que isso daí é recente e que você tem digamos assim, essa partição, essa partilha em várias disciplinas, como você acabou de falar, só a partir do século XVIII, quando o Baumgarten vai publicar aquilo que ele chama de estética, o livro dele. Antes disso, você falava sobre as artes, você falava sobre a emoção estética, você falava sobre isso sem dizer que era uma disciplina à parte. Era sempre subordinado a um outro tipo de interrogação filosófica. Mas o que acontece especificamente a partir do século XVIII, nesse contexto da filosofia do século XVIII, XIX, que não só dá origem a essa individuação, essa singularidade de uma nova disciplina filosófica, mas que vai, de alguma maneira, colocá-la no centro do debate filosófico, principalmente a partir do século XIX, né? Você é generoso, não sei se ficou no centro. Até hoje tem muitos departamentos, por exemplo, no Brasil, que não tem nem a disciplina estética. Eu queria ressaltar isso. Tem um esforço no Brasil para trabalhar sobre isso e geralmente você acha que depois da lógica, depois do conhecimento, depois da ética, da filosofia política, por acréscimo, por assim dizer, pode vir a estética. Eu acho que o problema da estética, desde os inícios da filosofia, é um problema ligado ao cotidiano e à política. Eu queria ressaltar a dimensão política da estética, histórico-política, no sentido amplo, não partidário, claro, da palavra política, daquilo que é estética. Não é uma questão de perfumaria, nem só de beleza. É uma questão de como que você trabalha com as sensações e com os sentidos e com os modelos, os paradigmas da arte. Isso é muito complicado. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos inícios da filosofia, se você permitir, com Platão, nós vemos que o Platão nem sonhava em escrever uma obra intitulada Estética, embora ele ficasse muito ligado a problemas que hoje em dia nós colocaríamos dentro desta disciplina. Por exemplo, problemas ligados à imagem, à ilusão, ao teatro, à emoção despertada por ilusão, por imagens, por teatro. Isso é um problema maior da filosofia de Platão. Mas ele não pensa em ter uma disciplina só para isso. Ele coloca essa problemática estética no sentido amplo dentro de uma problemática política e, digamos assim, da educação dos cidadãos. Tá? É nesse contexto que aparece, por exemplo, no livro 10 da República, a questão da expulsão dos poetas da República, né? Que está vinculada a uma certa leitura que Platão faz do conceito de mímese, né?
Que está ligado, eu diria mais do que isso, que está ligado, Platão era, como a gente percebe quando lê os diálogos dele, muito sensível à dimensão literária e estética. Se conta também que ele quase teria ficado poeta se não tivesse encontrado com Sócrates. Eu sempre acho que os meus alunos podem se tornar poetas mesmo que encontrem comigo. Ele se tornou filósofo porque a questão da força da poesia na Grécia Antiga é muito maior do que a gente pode pensar hoje. A poesia era, por assim dizer, a educadora da Grécia, em particular, naturalmente, a poesia épica de Homero. E a tragédia era também, segundo todas as pesquisas mais recentes, não só digamos assim, um espetáculo de teatro, mas era uma reunião de todos os cidadãos, ao mesmo tempo política e sagrada. A gente nunca pode esquecer que ela se origina do culto. Então Platão se depara com a força, isso é um problema até hoje para os filósofos, com a força da ilusão, da beleza e da imagem. O problema de Platão é saber por que uma imagem ou uma representação no palco, da qual nós sabemos que ela é ilusória, sabemos que não é o real, tem tanta força. Por que nos arrebata tanto? Em termos quase modernos, por que a gente olha para a novela e continua olhando e falando sobre a novela como se houvesse mais força dentro da história da novela, da qual sabemos que não é a realidade, do que nas nossas histórias? Então, o problema de Platão, desse problema da mimesis, é a questão da relação entre a imagem e aquilo que se chama de real, de realidade, entre várias aspas. Por que a imagem, apesar de ser ilusória, pode ter mais poder do que o real? Isto é, qual é a sedução que nasce da beleza, da imagem, da emoção? E Platão é muito sensível a isso. Como, aliás, os gregos, certamente na época dele, que adoravam a escultura, adoravam as tragédias. E ele se dá conta que essas ilusões, essas imagens, têm uma força arrebatadora, maior do que os diálogos mais argumentativos, por exemplo, de Sócrates. O grande problema da filosofia é que ela tenta ser verdadeira, mas às vezes não seduz nada. Então, para a filosofia, a questão estética é uma questão candente até hoje, porque a filosofia tem que se deparar com essa dimensão de gostar das imagens e de gostar, como diz Platão, do espetáculo. Ele diz que a gente gosta, que tem os filósofos que gostam do espetáculo da verdade. Mas todos os homens, diz ele, acho que no livro 4, 5, gostam de olhar um espetáculo. Os filósofos gostam do espetáculo da verdade, ainda bem. Porque se só fosse qualquer espetáculo, nós ficaríamos perdidos para ele. Objetos de manipulação da beleza. Então a questão é não... Eu acho que o Platão expulsa os poetas porque ele sabe do poder deles. Portanto, ele reconhece por essa expulsão o poder da poesia. Você percebe? Eu leio o Platão um pouco às avessas, mas acho mais interessante. Ele reconhece muito esse problema, esse poder da beleza e da ilusão, que é, para mim, até hoje, o maior problema com o qual a filosofia e a estética se deparam. Nós temos que entender essa coisa antropológica. E aí que faz essa reflexão sobre a arte, a poesia, o teatro ali, ser ao mesmo tempo relacionada ao conhecimento e à política. E à política, é a ação. A esses dois contextos, que é uma característica que vai estar presente depois no debate posterior sobre estética. Sim, né? Não vai deixar de ser presente, nunca é. Hoje em dia, parece que a estética, justamente porque ela é separada, como nós temos várias disciplinas que se separam, ela perde o seu poder. No certo sentido, a autonomização da palavra não indica uma tomada de poder da estética, mas pelo contrário, indica que ela pode ser, por assim dizer, enclausurada numa disciplina à parte e não tem mais uma ligação tão forte com o político e com o cotidiano. Tá? A relação parecida vai ser encontrada também no Aristóteles, só que aí lidando de uma maneira bastante diferente do Platão, com essa mimesis. Né? O Aristóteles reabilita, a gente costuma dizer, a questão da mimesis. Mimesis é uma palavra difícil de ser traduzida. Se a gente traduzir só por cópia, por imitação, empobrece. É mais apresentação, representação, quase a relação simbólica que os homens têm com a realidade, que é algo que é profundamente humano. Que é não só nas artes, mas em na linguagem também tem a mimesis.
quando Aristóteles fala da mimesis, ele fala tanto na poética como também no aprendizado da linguagem da criança. Vai junto. Não? Então, e essa relação que faz que nós, bichos esquisitos que temos logos, que é a nossa definição, não? Nós também podemos ter uma representação simbólica daquilo que se chama, mais uma representação real. Tá? E o Aristóteles, em vez de perguntar se as nossas representações, imagens, são cópias fidedignas ou não, se pergunta o que é que nós aprendemos quando fazemos isso. Qual é o ganho, o lucro do conhecimento que podemos ter quando tentamos colocar em palavras ou colocar em imagens. Então ele desloca a questão. Ele passa, se você quiser, de uma definição da cópia verdadeira, que é um pouco o quadro no qual Platão fica um pouco preso, não? Para, digamos assim, uma interrogação sobre essa atividade humana que é o mimestai, o verbo, representar, imitar, que é a questão do aprendizado da linguagem e também, como ele diz, isso vai ser retomado por toda a tradição, por que você gosta de ver algo, por exemplo, no palco? Porque você reconhece. Essa questão do reconhecimento, que é um ganho de conhecimento, a partir de Aristóteles é ligada também à questão das artes. As artes te ensinam, você aprende com elas, porque você reconhece de uma outra maneira a realidade apresentada. Então ele valoriza muito essa expressão. Você tem um contexto que é diferente do contexto de uso da linguagem, que pode ser verdadeiro ou falso, né? Que é aquele que é tratado pela investigação, da interpretação e pela aquilo que seria a lógica aristotélica. Você tem um outro tipo em que não se pergunta sobre a correspondência, mas é essa outra relação. Que é uma outra relação mais, digamos assim, de invenção de outros mundos. Por isso que depois as artes podem ser ligadas também a projetos mais utópicos, porque as artes e a ficção sabem que são ficcionais, não pretendem ser, aspas, realistas, tá? Só mesmo o realismo, tá? Como escola literária. Então são sempre, digamos assim, uma ficção que sabe e que trabalha com a possibilidade que o ser humano tem de inventar mundos. Que podem ser críticos, que podem ser utópicos, que podem ser meras reproduções críticas ou quase parodísticas, mas que são sempre não existentes na assim chamada realidade, de novo, entre aspas. Porque a realidade, entre aspas, os lacanianos sempre colocam 10 aspas em real, não? Ela só existe como também conceito, ou como palavra. A gente não sabe o que é a realidade. Será que essa belíssima taquara é mais real do que a palavra que eu digo? Talvez, de uma outra realidade. Então, a estética, as artes, mexem com essa possibilidade que nós temos de invenção e de alteridade. E de aprender com aquilo que não tem um correlato real, necessariamente. O que tem um correlato do qual nós não sabemos qual é a correlação. Tá? Então, mas quando você fala de estética, para relacionar ao conceito que a gente citava, seu surgimento no século XVIII, esse percurso, por exemplo, por um caso exemplar, que é o caso grego, explicita que a gente está tratando de um domínio que não se sobrepõe à reflexão sobre a arte especificamente. Exatamente. Né? Então, são limites distintos, né? São limites distintos. Embora já os gregos, em particular Aristóteles, vai buscar seus exemplos mais ligados àquilo que a gente chama de poética, no Aristóteles, na tragédia, isto é, numa arte muito precisa, que é a arte trágica. Tá? Porque a arte trágica nos dá a melhor, por assim dizer, a entender, a compreender melhor o mundo através justamente de uma história narrada, de um mitos, como ele diz, um enredo. O enredo organiza, por assim dizer, uma história que senão se perde nas areias, você entende? É como se houvesse a grande beleza da obra artística é que ela consegue juntar no enredo um sentido que não é dado assim tão rapidamente quando você vive uma história, sem saber mesmo que você vive uma história. Então ela consegue condensar uma célula de sentido, um núcleo de sentido, através daquilo que o Aristóteles chama de enredo. Isso vai ser retomado por Ricoeur muito, quando ele trabalha sobre a questão da metáfora e do enredo. Tá? Nessa delimitação dos conceitos ainda, e de que maneira que uma filosofia que se debruça sobre a arte especificamente, uma filosofia da arte, se relaciona então com esse domínio diferente, eventualmente mais amplo, que é a estética?
Então, aí tem, vamos dizer, várias maneiras de trabalhar com estética. Não? Eu cito alguém também do século XIX, assim, do romantismo alemão, o Schlegel dizia sempre que filosofia da arte é uma coisa da qual ele desconfiava, porque ou é filosofia sem a arte, ou é arte sem filosofia. Tá? Então, a questão da filosofia da arte é que muitas vezes vocês têm uma reflexão teórica sobre vários conceitos abstratos, os conceitos por definição são geralmente abstratos, sem vocês se perguntar sobre práticas artísticas. Nós temos hoje na estética contemporânea, mas também na estética mais da modernidade, temos uma, digamos assim, uma tentativa de pensar os conceitos, sim, por exemplo, o belo, o sublime, para tomar o gosto, tomar exemplos clássicos, mas também sobre as novas práticas artísticas, que talvez colocam em questão os conceitos, porque os conceitos nascem quando a gente precisa deles, eles não caem do céu, tá? Então, eles nascem quando nós precisamos de mais um conceito, a gente se pergunta, depois talvez de algum tempo, bastante tempo, podemos formar um novo conceito. Quando o Kant pensa na questão do sublime, ele inventa um conceito, por assim dizer. Ele dá um nome para algo que ainda não tinha nome e que precisava de ser nomeado para tomar uma forma, você vê? Não é que não existia, mas não formava um conjunto. Então é isso que é o papel do conceito, vamos juntar para formar um conjunto, daí você pensa melhor até o próximo conceito. Quando o Kant pensa na questão do sublime, ele inventa um conceito, por assim dizer. Ele dá um nome para algo que ainda não tinha nome e que precisava de ser nomeado para tomar uma forma, você vê? Não é que não existia, mas não formava um conjunto. Então é isso que é o papel do conceito, vamos juntar para formar um conjunto, daí você pensa melhor até o próximo conceito, tá? Essa reflexão sobre a arte no início do século XIX vai ser profundamente marcada por uma decepção com a política, desdobramentos da Revolução Francesa, a restauração na Europa, e vai motivar, particularmente a partir do século XIX, com o romantismo alemão, a ideia de uma arte que corrige a vida, a ideia de uma arte que vem a se colocar como revisão do projeto político, né? Isso é marcante nesse debate sobre arte que vai atravessar o XIX, não é? É marcante, vamos dizer, como correção da vida, como paradigma para a vida e também como tentativa, a partir das artes, de encontrar uma identidade nacional, talvez. Podemos entender muitas coisas, por exemplo, feitas pelos românticos alemães e também pelo Nietzsche, eu digo Nietzsche como uma alemã, desculpa, como, digamos assim, uma tentativa de encontrar uma unidade para o povo alemão, uma unidade que não seja uma unidade estúpida, nacionalista, mas uma unidade, vamos dizer, espiritual, do Geist, tá? E que passa, portanto, pelas realizações do espírito, parece muito idealista, mas não precisa ser tão idealista assim, entre outras, as realizações artísticas. Então, o peso também das artes e da reflexão estética é ligado a uma tentativa de reformulação do político e da identidade nacional. Acho que há uma questão da identidade que passa muito pelas artes. Hoje, por exemplo, no Brasil, eu tenho vários amigos, alguns devem ser presentes quando eu falo isso, que pensam que a identidade nacional brasileira passa também muito pela música, seja a MPB, sejam outros. Entende? Então tem sempre, através das artes, uma tentativa de redefinição da identidade de si, que reenvia a uma decepção política, sem dúvida, a uma decepção de tentar encontrar um regime político melhor. Então há uma tentativa de ver nas artes como se fosse um domínio utópico, paradigmático. Utópico não é uma palavra muito boa, porque parece que nunca vai existir. Um paradigma de uma outra realidade possível, por exemplo, para a identidade da nação. E também, a partir deles, para uma outra relação com o cotidiano, isso vai ser mais nas vanguardas do século XX. Então, mas está presente aí a ideia de que a arte se apresenta
não para não usar a palavra utópico, mas como projeto, né? Projeto. E como perspectiva de sociedade. Exatamente. Né? Como a arte, por definição, fala da alteridade do outro e de algo que ainda não existe, ela é capaz de imaginar algo que nós desejamos, mas que não vivemos ainda. Então, ela dá... Isso vai ser retomado por toda a filosofia, é verdade. Não? O projeto é uma palavra mais existencialista, mas ela dá pistas, dá, como dizer assim, linhas de fuga de os deleuzianos para outras possibilidades de vida. Então, por isso que a arte, até hoje, tem um papel tão preponderante, mesmo que ela mudou muito. Porque ela nos tira da morosidade do cotidiano, e do cotidiano político, e da corrupção, para falar algumas coisas mais de hoje, e aponta para uma possibilidade diferente. É claro que são experimentações, mas são experimentações que nós, homens, mesmo sendo não artistas, podemos entender, podemos aproveitar. Mas surge nesse contexto uma visão estética da vida, uma estetização da vida, não? Quer dizer, você pensar a vida como projeto. Sim. Nesse sentido, né? Estetização é uma palavra também complicada, porque você pode ter um sentido muito, digamos assim, pejorativo, de você estetizar, de você só... No sentido bem esvaziar glamour, tipo, sempre combinar, vou dar um exemplo bem estética, salão de beleza. Sempre combinar o sapatinho com a fivela, não tenho, ou com a bolsa. Não? Então, nesse sentido, a estetização pode ser uma via, digamos assim, de impasse. Tá? Agora, estetização da vida, no sentido de você entender na vida e na vida cotidiana, insisto nisso, possibilidades de uma outra percepção e possibilidades de outras, digamos assim, sensações e possibilidades de outros caminhos para a vida, aí sim, seria uma estetização no sentido de novo, amplo, quase político no sentido amplo da palavra, que realmente os projetos artísticos, a partir de Nietzsche, também tentam reunificar, a partir das possibilidades artísticas, uma nova direção de vida. Esse lugar central da estética se faz presente também na forma como o discurso filosófico se apresenta, que no século XIX ganha uma variedade bastante grande, né? Assim, bastante sensível. Né? Eu acho que essa forma da apresentação da filosofia sempre foi diversificada. Não começa só no século XIX. No século XIX começa, assim, você tem toda a razão, a reflexão sobre as várias formas da apresentação da filosofia. Então vocês têm, por exemplo, alguém como Nietzsche que escreve um poema e que escreve também tratados ou aforismos e que reflete sobre isso. Porque na filosofia, em geral, você tem vários gêneros literários, dos diálogos de Platão, passando pelos ensaios de Montaigne, até, por exemplo, a crítica da razão pura, que não pode ser escrita como um diálogo, tá? Um sistema, uma exposição mais sistemática. Eu acho que a filosofia deveria se perguntar mais, nós todos filósofos, sobre nossos usos filosóficos das várias formas retóricas, artísticas de apresentação, que não são nada inocentes. Nós não só falamos, em teoria, a verdade, mas nós falamos a verdade como ela se apresenta para nós, isto é, segundo formas artísticas de apresentação, de Darstellung, como se diz em alemão. Não de representação, mas de apresentação como num palco. Tá? Dependendo de como você quer dizer alguma coisa, o seu mestre Wittgenstein sabia muito bem disso, você escreve o tratado, você escreve as investigações. É impressionante saber que é a mesma pessoa que escreveu. Tá? Então, isso é um problema que realmente na filosofia começa a se tornar objeto de reflexão nesse sentido de autorreflexão estética no século XIX. Não? Porque a filosofia se dá conta que ela trabalha, o romantismo alemão sabe disso muito bem, sempre insiste, como a literatura, com linguagem. Não é literatura, mas tem que passar pela linguagem. Portanto, tem que passar de novo por esse nível simbólico, representativo, apresentativo, mimético, que é a linguagem. Então se torna um problema dentro do próprio discurso filosófico, como que ele se apresenta artisticamente, por assim dizer. Tá? Ainda sobre o lugar da estética nesse século XIX,
A própria delimitação disso que vai se autonomear modernidade vai estar vinculada à experiência artística, à produção artística, né? A Benjamin, por exemplo, vai referir a Baudelaire a uma certa identidade dessa modernidade. Minha questão é, de que maneira que a estética vai também desempenhar papel central nessa delimitação do moderno? Né? Sobre o moderno, é mais um conceito, todos os conceitos são complicados, mas é mais um conceito sobre o qual podemos brigar. Vocês têm, por exemplo, geralmente na filosofia, você diz que a filosofia moderna começa com Descartes. Baudelaire, para o Benjamin, é o marco da modernidade em relação à possibilidade mesma da lírica, da poesia e das artes em geral. Por várias razões. Já vou fazer realmente também uma coisa mais política. A primeira razão é o desenvolvimento do capitalismo. Baudelaire vai ser lido por Benjamin muito a contracorrente de todas as leituras classicistas, arte pela arte do Baudelaire, como um poeta que entendeu que até a poesia se torna mercadoria. Isso que é essencial. E isso é novo, porque isso quer dizer que também as artes, a gente sabe disso hoje muito bem, são produtos que têm que ser vendidos. Tá? Geralmente hoje a gente nem sabe mais o que é arte. E tem gente que até diz, bom, é aquilo que está no museu que vende. Tá? Eu não compartilho totalmente, mas enfim. Então, Baudelaire é o primeiro poeta que vai até não só se dar conta disso, mas tematizar essa mudança dentro da própria poesia dele. Ele é, segundo Benjamin, dilacerado entre, de um lado, a consciência da beleza, uma saudade da beleza imemorial, por assim dizer, e a questão do moderno que ele tem que vender seus poemas para sobreviver. Portanto, os poemas também se tornaram mercadorias. Então, isso para Benjamin marca o início das artes modernas, essa contradição, porque o poeta não pode mais se chamar enviado pelos deuses para dizer a mensagem divina, sagrada, não tem mais a famosa auréola, por isso a famosa história do poeta que perde a sua auréola em Baudelaire, mas ele tem que vender seus produtos como uma mercadoria qualquer. Então é uma situação contraditória que marca, segundo Benjamin, a modernidade. A gente pode dizer mercadoria, capitalismo, e do outro lado também podemos dizer desencantamento, utilizando a famosa palavra do Max Weber, isto é, o poeta e o artista não é mais enviado pelos deuses para transmitir o sagrado. E também, terceira posição do Benjamin sobre Baudelaire, a cidade grande, a grande cidade, a metrópole. Os poetas não cantam mais, vamos dizer, bucolicamente os amores de uma pastora e de um pastor. Pastor e pastora no sentido de que guardam as ovelhas, tá? Não pastor e pastor no sentido evangélico, tá? Mas vão tentar falar da cidade grande. Isso é totalmente diferente. Marca até o ritmo, diferentemente dos poemas. Então, tudo isso para Benjamin são três momentos fortes da modernidade que se encontram nessa figura privilegiada do Baudelaire. Consciência da mercadoria, desauratização, por assim dizer, perda do sagrado e a metrópole. Que não só se manifestam no Baudelaire, mas seriam tematizadas por ele próprio. Sim, né? Não só tematizados, como, por assim dizer, até na própria feitura do verso, nós sentimos, segundo Benjamin, nos versos interrompidos do Baudelaire, nas rupturas dos versos, o ritmo caótico, os choques da grande cidade. Não é só conteúdo, até a forma. Podemos até dizer também que no vocabulário do Baudelaire, por isso que a gente tem que traduzir isso de maneira muito fiel, não poetizar demais Baudelaire. Baudelaire é o primeiro que usa palavras em francês, na poesia lírica, tipo pinico. Então não coloca vaso de não sei o quê, entende? Coloca pinico na tradução. Palavras que são, aspas, exatamente antipoéticas. Como se ele instaurasse dentro do verso choques que são irrupções do cotidiano dentro da obra de arte. A obra de arte não é mais simplesmente algo separado, bonito, digamos assim, quase sagrado, mas é algo que está
entranhado no cotidiano da cidade grande. E aí é interessante retomar aquela amplitude do conceito de estética que você citava, porque aí a reflexão sobre a estética passa a ser também uma reflexão sobre esse espaço da cidade Exatamente. moderna, da metrópole. Passa a ser uma questão da teoria da percepção. E Benjamin retoma Baudelaire para mostrar que os sentidos e a percepção humanas mudam com o desenvolvimento político, técnico e histórico. Não são sempre os mesmos. Tanto é que hoje qualquer um que escreve um poema, como vamos dizer, no arcadismo, não consegue. O consegue, mas é um mau poema. O Baudelaire também diz, esses poetas que vão retomar a auréola que eu perdi, o famoso poema em prosa, aliás, muito interessante o poema em prosa do Baudelaire, que mostra o poeta que perdeu a auréola. Por que ele perdeu? Ela não estava mais muito bem fixa na cabeça, certamente, ele tropeçou. Por que ele tropeçou? Porque ele quis evitar um carro que vinha rapidamente, no século XIX em Paris, quer dizer, não era um carro como a gente conhece, era um carro com cavalos. Ele tropeçou, a auréola caiu na lama, ele não quer pegar de volta, tá? Porque ela está suja e que ele, sobretudo, quer salvar a sua vida. Ele prefere ficar sem auréola, mas vivo, do que aureolado, mas morto. Sim. E a reflexão sobre estética, como contrapartida, ela se desdobra numa reflexão sobre a experiência da metrópole, a experiência do mundo contemporâneo. Exatamente. Essa é a experiência da temporalidade nova que nós vivemos, é da espacialidade nova. E aí intervém realmente uma longa, digamos assim, reflexão sobre vários tipos de temporalidade aos quais nós somos hoje acostumados. Não é por acaso que com essa questão da técnica, das técnicas que se transformam, que é a questão de todos eles depois da Primeira Guerra, não? Adorno, Benjamin, Heidegger, todos pensam na técnica, vem junto à questão da temporalidade. Isto é, qual é a percepção que eu tenho no meu cotidiano do espaço e do tempo? Isso se transformou totalmente. Técnica, espaço e tempo são ligados. Então você não pode mais fazer obras de arte como, vamos dizer, você faz obras de arte ligadas a isso ou contra, por exemplo, essa aceleração do tempo. Adorno, Benjamin, Heidegger, todos pensam na técnica, vem junto à questão da temporalidade. Isto é, qual é a percepção que eu tenho no meu cotidiano do espaço e do tempo? Essa percepção da temporalidade aparece, por exemplo, no comentário que o Benjamin faz do Proust, não é? Essa mudança da experiência da temporalidade no mundo contemporâneo. Proust é um belíssimo exemplo de resistência para Benjamin à aceleração do tempo. E Proust, se você quiser, na arte moderna e contemporânea, nós temos pessoas que trabalham com essa aceleração e podemos ter pessoas que também trabalham com a desaceleração, com a lentidão. Aliás, a filosofia poderia ser um pouquinho mais lenta também. Uma tentativa de resistir aos ritmos impostos pelo capitalismo. E Proust é para Benjamin aquele que vai contra toda a aceleração mercadológica, aliás ele vendeu muito mal no início, e que vai justamente retomar uma dimensão de profundidade do tempo que tem a ver com duas coisas, com a memória e, em particular, com a memória que foge do controle consciente do sujeito. Portanto, ele coloca em questão também a soberania do sujeito. Da mesma maneira que Freud, na mesma época. Então, ele vai ser, notadamente para Benjamin, essencial porque ele nos reaproxima de camadas temporais e de camadas da história, portanto, da identidade e da memória, que não tem a ver com aquilo que planejamos. Todas as experiências, digamos assim, mais importantes da busca do tempo perdido, são desencadeadas sem o controle do narrador. É claro que o narrador é construído pelo escritor Proust, tá? Mas nesse sentido, o escritor Proust quer nos mostrar que aquilo que nos acontece de mais importante é aquilo que nós não controlamos, que nós não planejamos, não fizemos cronograma da pesquisa.
você percebe? É aquilo que nos acontece à nossa revelia, sem o nosso controle consciente e que nos coloca em contato com outras, digamos assim, camadas do tempo e da identidade que nós nem percebíamos. E o que a obra literária faz aí é explicitar outras experiências. Exatamente. Ela faz experimentações, no sentido da experiência, no sentido da experimentação, com outras camadas que geralmente das quais geralmente nos esquecemos na vida cotidiana que é tão apressada. Então Proust faz isso. É uma obra de resistência contra a pressa, tá? Nesse contexto de experimentação, e voltando ao debate que a gente fazia antes a respeito da arte como projeto, né? Ocupa um lugar central nesse momento, no início do século XX, os projetos de vanguarda, né? A ideia de vanguarda mesmo, que se coloca no centro da reflexão sobre estética e coloca a arte no centro da produção cultural e política, né? Como é que se relaciona esse debate sobre projeto com as vanguardas? Esses debates todos são tentativas para as quais as artes têm mais liberdade, de propor justamente uma outra realidade. Então, os projetos de vanguarda são caracterizados, como se sabe, pela ruptura, pela retomada, como diz Otávio Paz, ruptura é também continuidade, transformação, mas pela ruptura com o modelo vigente político cotidiano e por tentativas de invenção de um outro modelo. Isso é muito mais factível em artes do que, vamos dizer, na vida cotidiana, tá? Eu também tenho uma grande simpatia por esses projetos de vanguarda que hoje se diz não deram muito certo e foram, por assim dizer, engolfados pela integração capitalista. Mas é claro que eles tentaram dizer que havia outras vidas possíveis e que havia outras percepções do tempo, do espaço, do cotidiano, do amor, dos sentimentos, de todos os sentimentos, de todas as sensações possíveis. Então eles experimentam, eles lembram que nós não somos seres, bichos controláveis e só, digamos assim, que trabalham, mas também seres experimentais, que podemos inventar mundos. E eles são muitas vezes profundamente políticos. A gente sabe que o surrealismo, por exemplo, rachou, por assim dizer, sobre questões políticas, tá? Então tem uma tentativa de unificar projetos de justiça social e projetos artísticos muito fortes, que é uma belíssima união. Não? Se houvesse, digamos assim, uma sociedade socialista na qual todo mundo podia dançar e não só trabalhar, o dançar de manhã e trabalhar um pouquinho à tarde, como já dizia o velho Marx, seria ótimo. É assim que o Benjamin, por exemplo, leu o surrealismo, Sim. como projeto de experimentação estética e projeto político também. Exatamente. Como um projeto que tenta encontrar nas dobras do cotidiano linhas, assim, desejos escondidos que podem dar voz a outros desejos escondidos ou esquecidos do passado e que voltam à toa, que voltam e que são bem-vindos para uma justiça maior da sociedade, para uma felicidade maior. É isso que ele chama da famosa iluminação profana. Você não vai buscar na transcendência, você vai buscar dentro da imanência, para tomar uma palavra que não é do Benjamin, possibilidades de transformação dessa imanência, tá? Para isso tem que ter um olhar muito atento. O tema da atenção é um tema importantíssimo, não só na vanguarda, mas dentro da vanguarda. É um tema que vem de longe, que vem desde a mística da atenção, por exemplo, em Santo Agostinho, mas que dentro do surrealismo, essa famosa atenção que é muito ligada também ao Freud, uma atenção quase distraída, que percebe detalhes na vida cotidiana, no cotidiano. Quando você lê, por exemplo, Aragon e o paysan de Paris, o camponês de Paris, coisas que ninguém percebe, tá? E que remetem a outras configurações da realidade, que, portanto, por assim dizer, deslocam os limites da percepção e dão uma atenção diferente a outras coisas, talvez pequenas. Não é por acaso que, nessa mesma época, Freud vai falar da famosa atenção flutuante, e nós temos também na filosofia, não só na estética, digamos assim, uma reflexão sobre a questão da infância. Porque as crianças, vocês sabem, todos os pais e as mães sabem disso, percebem coisas que nós adultos não percebemos mais.
Aliás, isso já era um tema do Baudelaire, ver como uma criança de novo, que vê coisas que nós não percebemos quando a gente está no cotidiano ritmado pelo trabalho, pela pressa do tempo. E isso o surrealismo vai retomar. Por isso que eles tentam perceber, até induzindo com associações livres, com sonhos, até com drogas. As drogas, não como hoje no Brasil, drogas, outros tipos de drogas, outros tipos de percepção, para ficar atento a outras realidades escondidas dentro da realidade. E é por esse meio que se dá o diálogo com Freud que você está citando. Sim, de um lado o conceito de subjetividade e de outro lado a percepção da temporalidade, as formas. E a questão da atenção flutuante do analista, que não se deixa prender pela, digamos assim, pela história bem construída que a pessoa conta no divã, mas por pequenos insights, como eles dizem, que falam de uma outra história possível. Esse tema de uma outra história possível é um tema caro tanto à psicanálise como a Proust, como a Benjamin, como o surrealismo. E para isso, para ver rastros de uma outra história possível, nada melhor do que uma percepção atenta artística. Bom, mas esse debate sobre as vanguardas, ele vai nos conduzir ali para a metade do século XX, dali em diante, para uma dissolução do próprio conceito de obra de arte, né? Quando você mesmo falou de uma leitura retrospectiva que vê uma certa falência, uma certa frustração dos projetos de vanguarda, como é que isso se configura, então, a partir do desdobramento das vanguardas? Isso é uma questão complicada, porque sobre a questão da dissolução da obra de arte, as pessoas brigam até hoje. Há algumas, digamos assim, escolas filosóficas que dizem que não há arte sem obra. Outras, mais ligadas a artes contemporâneas, vão justamente dizer que se a gente retomar o sentido quase etimológico da estética, a estésia, de percepção, talvez as tarefas diversificadas das práticas artísticas sejam em transformar também a percepção sem necessariamente construir uma obra. Se você vai, por exemplo, hoje numa Bienal de arte contemporânea, eu sempre brinco com os meus alunos sobre o seguinte: você não sabe se você tem na sua frente um amontoado de coisas que a faxineira deixou ou uma instalação. E aí, se você começar a se perguntar, é obra, não é obra, você está perdido. O que é interessante é que quando você sai da Bienal e que você anda pela cidade de São Paulo, você vê a cidade de maneira diferente. Você percebe? Você não teve mais, talvez, uma unidade, na arte contemporânea é muito forte isso, uma unidade que dava um sentido. Mas você ficou atento a algo que te faz ver o real do cotidiano diferentemente. Será que ainda é arte ou não arte? Eu tenderia a dizer que nós não podemos, enquanto filósofos, legislar sobre isso. Não é tanto o nosso dever. É interessante perceber que, por exemplo, no cinema, na fotografia, como o Benjamin bem viu, essas novas técnicas transformam nossa maneira de olhar. Como que a gente trabalha com isso é a questão das práticas artísticas. Há vários artistas que ainda defendem, vários filósofos que ainda defendem o conceito de obra. É uma das brigas, aliás, entre Adorno e Benjamin. Tá? Adorno, em particular, vai, digamos assim, persistir na questão da unidade da obra, porque a obra oferece uma resistência à dissolução do capitalismo, que para ele é muito importante. E ele tá querendo, por assim dizer, até cristais de resistência a essa dissolução voraz do capitalismo. Cristais que apontam para a dissonância, para a desarmonia, para a resistência ao capitalismo. É assimilação como mercadoria. Isso. Né? Benjamin já não tem uma teoria tão fechada. Não vou opor tanto assim Benjamin e Adorno, mas ele abre mais, digamos assim, para as possibilidades de pensar em práticas artísticas e práticas estéticas, portanto, de percepção das artes, ligadas a uma transformação da percepção. Eu citaria, por exemplo, as experimentações do Oiticica, tá? A gente pode até citar várias experimentações que são feitas também daquilo que se chama, não sei se a palavra é boa, arte popular, detesto a palavra folclore, tá? Que são outras tentativas de se perceber no espaço,
tá? Tanto corporalmente como, digamos assim, também no espaço da cidade mesmo, da comunidade, das pessoas que vivem juntos. Mas nisso que se chama arte popular não está presente essa experimentação que a gente identificava na produção artística da modernidade. Depende, né? eu acho que muito das artes populares, porque tem artes populares ligadas a uma certa tradição ancestral, mas também tem artes populares que mudam totalmente isso daí. Não? E tem geralmente até soluções entre vários tipos de arte popular, por exemplo. Então, um exemplo que eu conheço, por acaso, um pouquinho mais, porque eu conheço uma moça que trabalha sobre isso, a questão do divino, da festa do divino. Você tem festa do divino tal como se dá em São Luís de Paraitinga, que é mais assim, claramente uma tradição, como você tem também transformação disso, por exemplo, no SESC, em São Paulo, quando eles juntam todas as pessoas que trabalham sobre isso e dá umas coisas muito diferentes do que uma tradição. Que é situada no seu local de origem. Exatamente. Então, é uma, digamos assim, uma plasticidade na arte popular que nós às vezes não queremos ver. Porque às vezes, sobretudo quando a gente está, não na arte popular, mas na outra, a gente quer ainda ter um refúgio de tradição na arte popular. Nós quase enclausuramos a arte popular dentro de um refúgio de tradição. Eu acho que eles também se transformam muito. Como as artes ditas não populares, que também se transformam e mudam o tempo todo. São mudadas muito também pela relação com a técnica, né? Para técnica, voltar ao Benjamin, por exemplo, sim. no contraponto ao Adorno, a questão da técnica ocupa um lugar central, não é? Ocupa um lugar central e quando você passa, por exemplo, como esses cantadores, essas pessoas que cantam na Festa do Divino, do campo de São Luís de Paraitinga para a periferia paulistana, de São Paulo, você tem que mudar também a maneira de cantar, se percebe? As artes se transformam em relação à técnica e em relação ao entorno. Então não dá para separar. Acho que nós queremos, às vezes, porque somos um pouco saudosistas hoje em dia, sempre encontrar ainda os núcleos de autenticidade. Eu acho que entendo essa saudade, mas acho que aquilo que mais interessante se faz em todas as práticas artísticas é tentar ir além da saudade. Tá? E nesse contexto contemporâneo, você citou um caso de festa popular brasileira, né? Que lugar que você vê a produção artística ocupar? Na medida em que a gente, de alguma maneira, vive a experiência do distanciamento em relação à arte como expressão utópica, como projeto, como a gente havia citado lá atrás. Quer dizer, qual é o papel dessa produção artística? Ela está vinculada a alternativas de experiência, a experimentação? Mesmo no caso dessa experiência? Eu não vou poder responder a tua questão, Marcelo, porque isso é questão exatamente de todas as artes, de todas as práticas artísticas contemporâneas. Eu diria que tem, hoje em dia, várias maneiras de trabalhar com arte. Tem alguns que trabalham muito bem com a matéria, que então se concentram numa retomada do material, da espessura da matéria, para seguir de novo os ritmos da matéria. Outros que trabalham com experimentações espaço-temporais. O primeiro foi o Oiticica, certamente, o mais conhecido, não só ele. Não? Tem muita gente que trabalha sobre isso e que faz instalações efêmeras. Tá? Que, portanto, nesse sentido, nos acostumam a uma temporalidade que não é do eterno, mas uma temporalidade transformadora, no entanto, apesar de não ser do eterno. Uma temporalidade, às vezes, lenta, às vezes que nos faz parar no meio do caminho, que depois desaparece. Pausas. Então tem muitas possibilidades nas artes contemporâneas hoje, e não tem uma só. Tanto é que quando você olha um pouco aquilo que acontece, vamos dizer, nas galerias de arte contemporânea, você tem várias possibilidades que parecem não ter sempre a ver umas com as outras. Você tem arte-vídeo, que pode ser muito rápida ou pode ser muito lenta. Cito, espero que os meus amigos não me ouçam demais, um videomaker americano excelente, o Bill Viola, não sei se você conhece. Ele trabalha muito com vídeos que são devagar, tá? Como se ele pegasse uma técnica rápida para mostrar o quanto o tempo pode ser lento. Tá? E o debate sobre essa produção artística, a experiência estética, num sentido mais amplo, ele pressupõe que quem faz isso, o filósofo que trabalha com esse tema, conheça a arte também. Né? Pressupõe que os filósofos que trabalham, por exemplo, na academia e que lê textos clássicos de arte, seja a estética de Hegel, seja a terceira crítica do Kant, seja Adorno,
vão em exposições, em teatros, em espetáculos dos quais você não sabe nem o nome, e se deixam interrogar. Se deixam interrogar na sua aesthesis, percepção sobre os conceitos que eles usam.